Boa noite. Estamos iniciando a segunda live do grupo de trabalho GTPFS, né, que é o nosso grupo da Adufimate, do Andes Nacional, onde nós trabalhamos, então, com com a temática do trabalho, do adoecimento dos trabalhadores, analisamos um pouco a conjuntura do que está acontecendo agora nesse momento com os trabalhadores, e hoje, nesta segunda live, a nossa live, o nosso tema de trabalho é precarização do trabalho e trabalhadores da saúde. E para isso, nós contamos com a participação da doutora Eliana e da professora Carla. Então, eu quero inicialmente apresentá-las, dar uma breve apresentação do seu currículo Lattes, tá? Então, professora Eliana Siqueira, é Eliana Maria Siqueira Carvalho. Ela é médica de família e comunidade e pediatra. É feminina, coisa importante para nós. É ex-presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, membro do Fórum Permanente de Saúde e da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. A professora Carla também, a quem nós agradecemos a sua presença, tá, professora? Não sei se vou pronunciar seu sobrenome corretamente, é Carla Futz. 20. Tá. Ela é nossa professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, doutoranda na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, na área de saúde mental. Trabalhou na atenção básica no município de Cuiabá e atualmente se dedica a estudos sobre a crise em saúde mental. Faz atendimento online de escuta terapêutica no canal Conta Comigo, uma iniciativa do Grupo de Enfermagem, Saúde Mental e Saúde Coletiva da UFPEL. É isso, professora Carla? É isso mesmo, Marluce. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Eliana. É um prazer estar aqui nessa live com você essa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Marluce. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo hoje. Boa noite. E são, assim, as pessoas indicadas, né, para falar das questões, das dificuldades dos trabalhadores na área da saúde, porque pelo currículo a gente já percebeu o que elas alcançam, né, nas suas atividades laborais no dia a dia, tanto na parte de estudo, de pesquisa, como na atividade cotidiana, tá bem? Então, primeiramente, nós vamos passar a palavra para a Eliana, ela vai ter 25 minutos para apresentar inicialmente o conteúdo que ela preparou, depois nós vamos transferir para a professora Carla, e depois abrimos em seguida para o... Tá bem, professora Eliana? Tá bem, professora Carla? Tá ótimo. Quando estiver faltando 3 minutos para encerrar os 25 minutos, eu volto para dar um sinal para vocês concluírem, certo? Certo. Certo, combinado. Professora Eliana, por favor. Tá certo. Então, pessoal, estou aqui hoje numa missão que é importante, né, para a gente falar desse tema aí tão caro para nós, que é a precarização das nossas atividades. E na saúde, eu vejo que foi realmente um modelo que foi começado e um modelo que foi seguido à risca, desde as primeiras iniciativas que começaram, que foi na EBSER, né? Foi a gente pegar os hospitais universitários e transferi-los para uma organização, uma empresa, né? Empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBSER, que isso foi nos últimos minutos do governo Lula. A partir daí,
a saúde começou a luta, assim, sem tréguas, contra a privatização do SUS. Nisso, assim, a gente pode pensar que todos os direitos que nós temos conquistados hoje foram frutos de muita luta, né? Da primeira greve geral no Brasil, onde a gente começou com os nossos primeiros direitos de ter carteira de trabalho, de ter um contrato firmado, de ter férias, de ter 13º. Então, tudo que a gente conseguiu foi com muita luta. E com o SUS não foi diferente, né? A gente, não sei se a gente vai lembrar, né? Na minha época, eu passei por isso. A gente, antes de 1988, a saúde era um produto para quem tinha carteira assinada. Então, as pessoas que tinham vínculos empregatícios, né, os ferroviários, né, os rodoviários, os trabalhadores do Estado, os trabalhadores do município, então, eles tinham uma caixa, né, de contribuição que dava para essas pessoas o direito de usarem um sistema de saúde para cada categoria. E as pessoas que não tinham nenhuma carteira assinada, eles eram atendidos nas Santas Casas de Misericórdia, pela misericórdia de Deus, né? Então, Santa Casa, nós temos uma aqui, eram entidades sem fim lucrativo, geralmente geridas aí pelas irmãs, pelas freiras, né, que arrumavam doações da comunidade, e as pessoas estavam ali para serem atendidas, para serem hospitalizadas. Hoje, isso seria um total desastre, né, com todas as quebras aí dos nossos direitos, hoje em dia, quanto mais a gente tem de trabalhadores precarizados, quanto menos que a gente tem de pessoas com carteiras profissionais, com vínculos formais de emprego, hoje estaríamos aí mais da metade da população desassistida de qualquer serviço de saúde. Então, o SUS foi também uma dessas conquistas, foi uma das conquistas mais recentes que a gente teve, né, que em 1988, na 12ª Conferência Nacional de Saúde, os trabalhadores, principalmente os sanitaristas, conseguiram aí, junto com a população que veio desde as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e com os trabalhos de base nos municípios, nas conferências municipais de saúde, conseguimos chegar a colocar na Constituição de 1988 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a partir daí, todos nós, né, contribuintes ou não da Previdência Social, contribuintes ou não de qualquer do imposto de renda, de qualquer dos impostos, milhares de impostos que a gente tem direito à saúde pública, gratuita, integral e equânime para todos. Então, isso é uma inversão no sistema capitalista, né? Nós temos um sistema que é totalmente voltado para o lucro, totalmente voltado para a exploração das pessoas, e a partir de 1988 nós conseguimos incluir na nossa Constituição que a saúde é um direito de todos, indistintamente, todos têm acesso integral. Então, isso é um sistema socialista dentro de um sistema de saúde socialista dentro de um país totalmente capitalista. Então, se a gente conseguiu colocar essa questão, a gente deveria ter continuado uma luta. Mas o que a gente vê hoje em dia é que a nossa luta, a nossa força de trabalhadores, de trabalhadoras, é uma força que ela é uma roda que precisa ser movimentada, né? Precisa de muito esforço para começar, para pôr essa roda em movimento, essas pessoas em movimento. Quando a gente conseguiu que saúde fosse um direito de todos e dever do Estado, a gente teria que conseguir também outras leis que garantissem isso na Constituição. Então, muito dinheiro, assim,
do SUS, muito dinheiro dos investimentos do governo, ele é dispensado ao Sistema Único de Saúde. Quando os trabalhadores, quando a gente conseguiu tudo isso, a gente começou a ter saúde para todas as pessoas e trabalhadores que vinham dos seus vínculos profissionais ali, concursados, né? Então, o que a gente tem nos trabalhadores concursados? Pessoas que passaram por um processo seletivo e os melhores, os mais adequados para essa atividade. Quando não foi assim que começou aí as investidas contra a saúde pública. As investidas foram feitas no início com a privatização do SUS, com a desintegração aí dos planos de carreira, cargos e salário, e com as pessoas agora, daqui para frente, tendo que se fazer pessoa jurídica para poder trabalhar aí no Sistema Único de Saúde. A quem interessa o concurso público, ou melhor, a quem não interessa o concurso público? O concurso público não interessa aos milhares de políticos aí que querem indicar pessoas que são seus cabos eleitorais pagos para poder trabalhar por eles durante a sua campanha eleitoral. Com os servidores públicos, a gente não tem rachadinha, a gente não pode pegar uma parte do salário deles com outras finalidades, e acontece que a gente dá muito trabalho, porque como eu sou estável, como eu tenho estabilidade, eu posso reclamar, eu posso discutir, eu posso argumentar, eu posso colocar o dedo na ferida das questões do trabalho. Então, primeiras coisas que estão acontecendo, principalmente no Brasil todo e principalmente no nosso estado. O estado de Mato Grosso hoje já está há 18 anos sem concurso público. A Prefeitura de Cuiabá, o último concurso que fez foi em 2015. E a partir daí, começou a saga da privatização. Aqui no nosso estado, começou com Pedro Henry, e Silval Barbosa, nas famigeradas OSS, que foram a privatização dos hospitais, os hospitais regionais do estado de Mato Grosso. Esses hospitais que antes eram referência no estado, eles passaram a ser depredados, totalmente desconstruídos a partir dessa lógica da OS, da organização OSS, Organização Social de Saúde, que teoricamente seriam entidades sem fins lucrativos que iriam gerir a saúde no lugar do Estado. Mas, infelizmente, não existem essas OSS, não existem entidades sem fins lucrativos na saúde, pelo menos. Todas essas entidades que começaram no governo de Mato Grosso fizeram a quarteirização do seu trabalho. Então, hoje em dia, nós, profissionais da saúde, estamos cada vez mais precarizados. São os poucos os concursados. As pessoas, elas agora, os médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todas as categorias, fisioterapeutas, psicólogos, todos os trabalhadores da saúde, agora não estão conseguindo alcançar o seu emprego, a não ser que for indicado por um vereador, indicado por um político, indicado por alguém, com uma força política, para que se mantenha naquela situação. A saúde, ela não pode ser mercadoria, porque não é uma coisa que a gente compra ou vende, A gente consegue, eu sempre costumo dar esse exemplo. Então, quando a gente eu tive um paciente que ele era diabético e apresentou uma feridinha no pé, uma ferida no pé. Quando eu fui ver, quando ele foi consultar comigo, essa ferida estava bastante inflamada. E ele foi para o pronto-socorro de Cuiabá, que já é totalmente, todos os prestadores de serviços de lá, eles faziam parte de empresas, de firmas.
as firmas têm o objetivo as firmas têm o objetivo de ter rotatividade nos leitos, resolver rápido, reintegrar rápido, desocupar rápido, fazer produção, números de trabalhos, para que a pessoa conseguisse conseguir ter aquele ganho no final do mês. Então, esse paciente, ele foi lá e foi avaliado pelo especialista e teve seu pé amputado rapidamente. Então, ele sarou a sua infecção no pé, voltou para casa sem a perna e depois foi fazer fisioterapia e prótese e outras coisas. Quando eu estava lá no interior, trabalhando lá no hospital municipal, tive a mesma situação. Só que um paciente que era ainda mais debilitado, morador de rua, drogadito, e que estava com o pé muito pior do que aquele senhorzinho. Só que o hospital ali é público, não tem essa pressão por números, não tem pressão por demanda, não tinha pressão por nada. O paciente ficou mais de 2 meses internado, foi amputado apenas uma parte dos pés, os 2 dedos do pé, e o paciente ficou com a sua perna e com um gasto muito maior para o sistema de saúde, mas que privilegiou a vida dele, a sua saúde e as suas pernas. Então, o que a gente vê em relação à privatização é um sucateamento desmedido aí das condições de trabalho, que é o que a gente tem enfrentado hoje por causa da Covid, uma rotatividade sem fim, um total desinteresse com a coisa pública, com o que é o mais importante da saúde, que é a vida das pessoas. A gente tem que estar preocupado com números, com casos e com coisas, né? E não com o ser, com o que a pessoa tem que fazer. Então, hoje em dia, nós temos aí a maioria dos servidores contratados com contratos precários, a maioria dos médicos contratados por empresas como firmas, né? As firmas, elas não têm quem é uma firma, então você tem que ser uma pessoa jurídica. Você abre uma empresa no seu próprio nome, que muitos já estão considerando isso também como ilegal, na tentativa de fazer com que você não pague os 27,5% de imposto de renda, e você só pague 15% do imposto de renda. Então, as pessoas que estão nessa situação de empresas vão ter que ir lá, abrir uma firma e começar a receber seu salário. Como toda empresa, hoje, por exemplo, vamos supor, eu quero ter uma empresa de pediatria e vou oferecer os meus serviços para o gestor a um preço de, vamos colocar aqui, eu vou falar assim que cada plantão vai ser R$2.000. R$2.000 vai ficar R$1.000 para a empresa, R$1.000 para o profissional. E hoje em dia, os profissionais com nenhuma outra possibilidade de concurso público, de acesso a esses locais de trabalho, acabam se submetendo a isso, acabam se submetendo a se virar como uma empresa. E uma empresa não tem direito a atestado médico, uma empresa não tem direito de ficar doente, uma empresa não tem férias, uma empresa não tem 13º, uma empresa não tem FGTS, né? Então, no frigir dos ovos, se passa uma ideia totalmente errada sobre esse ganho mais rápido. Quando a gente começou a luta contra o SS, eles estavam oferecendo plantões, salários mensais de R$30.000. E hoje em dia, os plantões não chegam a metade, nem 1/3 disso. Então, o que a gente vê? Que começaram isso na saúde, né? Começaram isso na saúde e agora estão indo com tudo para cima da educação. Estão indo para a educação com toda essa história de terceirização, com toda essa história de
de aulas remotas, né, com toda essa história de fatiar. E isso, com certeza, com toda certeza, começa pelo fato de nos fatiarmos enquanto trabalhadores. Os médicos talvez não se sintam parte da classe trabalhadora, os profissionais universitários talvez não se sintam parte da classe trabalhadora, porque muito foi feito para que a gente não se sentisse como um todo. Muito foi feito para que a gente não sentisse as dores dos outros. E quando a gente começou na luta contra as OSS, a gente teve a ajuda de pouquíssimos outros profissionais que não eram profissionais da saúde. E mesmo dentro da saúde pública, muitos profissionais enxergaram ali, naquela luta contra a terceirização, como uma bobagem, que a gente ia conseguir um dinheiro mais rápido, que a gente ia ter maior flexibilidade, eu poderia trabalhar em mais lugares. E a gente foi abrindo mão dos nossos direitos. Quando eu fui presidente do sindicato, teve alguns médicos que falavam assim que o sonho deles era poder ter férias, que o sonho deles era poder ter direito a ter um atestado. Se a pessoa trabalha como empresa, fica doente, você tem que colocar outra pessoa no seu lugar e pagar essa pessoa para ela dar os plantões que a sua empresa deveria estar dando. Então, a precarização, ela chegou de uma forma que a gente não pôde evitar enquanto classe trabalhadora. E aí também não chegou já nos médicos, mas chegou na limpeza, né? E quando era só a limpeza, a gente não importou muito, porque vai vir limpeza, a gente não vai ficar sem, agora a nossa unidade vai ficar sempre com um profissional lá, se essa pessoa ficar doente, vamos colocar outra. Então, a gente não pensou, de um certo modo, né, a gente não conseguiu enxergar que a injúria, né, a falta, assim, a agressão aos direitos de uma categoria deveriam ser defendidas por todos igualmente. Então, eu acredito, assim, que a saúde é um exemplo muito, muito contundente de como que a gente não deve fazer para a gente deixar os nossos direitos para trás. Hoje mesmo a gente estava discutindo com o pessoal da saúde mental, e a Carla está nisso aí, porque a gente está tentando, de todas as maneiras, atender as pessoas, mesmo em época de pandemia. Só que as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão com as equipes esfaceladas, nós estamos vendo um aumento de suicídio, aumento de todo tipo de doenças mentais, e as próprias equipes, tanto da saúde mental, quanto das unidades do PSF, quanto das policlínicas, estão se esforçando para manter o atendimento, sendo que na sua equipe, vários enfermeiros que acabaram falecendo por conta dessa pandemia. Então, a nós nos é negado EPIs, né, equipamentos de proteção individual de qualidade, né, temos geralmente poucas máscaras, poucas luvas, poucos aventais, e nisso, a gente, para não deixar um ou outro sucumbir, a gente se desdobra para dar atenção aos pacientes, porque a gente não tem força de como trabalhador exigir isso. E também, tendo mais da metade das pessoas estando com um contrato precário, se ela falar qualquer coisa, vai ser demitido, como foi demitido no pronto-socorro municipal de Cuiabá. Eles inventaram uma história lá que encontraram EPIs guardados em armários e colocaram, assim, com a maior cara de pau possível, que os aventais estavam sendo roubados. Como é que a gente rouba um lugar deixando o produto do roubo dentro do próprio lugar? Como é que a gente faz um roubo assim? Rouba, mas não leva para casa. Rouba e deixa lá para você poder trabalhar no dia seguinte. Eu mesmo, no meu armarinho, que fica aberto lá na minha unidade, eu tenho um avental, além do que eu estou usando para a semana inteira.
e talvez para a próxima semana, se não sujar, se não rebentar, se não rasgar, porque é de péssima qualidade. Então, a gente enxerga as injúrias que os outros profissionais estão vendo que os trabalhadores da linha de frente, médicos, enfermeiros e técnicos, e a gente está sendo agredido, assim, o mundo inteiro está falando que os profissionais da saúde são heróis, estão sendo heróis, estão enfrentando essa pandemia aí, não estão fugindo da raia, estão na linha de frente aí, salvando vidas. Aqui no Brasil, não. Eles colocam a gente, os médicos não querem prescrever cloroquina, os médicos não querem trabalhar, querem exigir equipamento só para não precisar trabalhar. Como sempre aqui no Brasil, colocam a gente, né, profissionais da saúde, como os vilões da precariedade do nosso SUS. A gente tem visto a emenda constitucional 95. 3 minutos? Sim. Tá. A emenda constitucional 95, que diminuiu ainda mais, né, o recurso para a saúde pública, e que a gente não consegue se mobilizar para conseguir mais recursos para isso, para o SUS, e principalmente agora. Eu costumo falar que a gente está muito mais preparado para uma guerra do que para essa pandemia, né? Então, eu vou ficando por aqui para estimular o debate, perguntando aí também para vocês, assim, o que cada um pode contribuir contra a precarização? O que eu tenho feito para poder ajudar também as pessoas da saúde a enfrentar essa pandemia? E aí a gente fica por aqui para discutir um pouco mais. Está me ouvindo, não? Acho que estava com o microfone fechado, Marluz. Agora está bem? Está bem, está bem sim. Tá. Então, eu parabenizo a doutora Eliana pela fala, né, que é cirúrgica mesmo, né? Nós sabemos que é uma estratégia do capital a divisão dos trabalhadores, né? E essa terceirização, essa transformação do trabalhador em empregador, né, em empreendedor, é uma estratégia novamente para dividir, para nos fazer diferentes uns dos outros, né? E assim a gente não ganha mesmo essa consciência de classe. Parabéns, viu? Agora passamos a palavra, então, para a professora Carla. Por favor, Carla. Obrigada, Marluz. Vou pedir para o nosso apoio técnico aí, que está escondidinho, servo, colocar minha apresentação no cantinho aí, para vocês também não ficarem olhando só para mim o tempo inteiro. Perfeito. Obrigada, né? Eu acho que eu vou dar continuidade a algumas coisas a Eliana já trouxe muito bem na fala dela, né? Mas eu gostaria de além dos exemplos, né, que ela trouxe dessa precarização do trabalho, desse regime político, né, baseado nessa instabilidade e insegurança do trabalhador, né, que acaba submetendo ele ainda mais à exploração, né. Alguns exemplos ela trouxe, né, como a ausência de reajuste salarial, a implantação do crescimento de diversas formas de remuneração, o aumento dessa terceirização, né, dos vínculos de trabalho. Eu chamo a atenção também para a intolerância e o autoritarismo de empregadores, né, em relação aos sindicatos dos servidores em geral. Eu acho que isso tem aumentado, tem contribuído ainda mais para nos desestabilizar enquanto trabalhadores, porque uma vez que a gente não tem força sindical, algo que nos une, algo que nos dá voz, o trabalhador também consegue nos desestimular, né? E no setor da saúde isso não é diferente, isso vem acontecendo, né? Vocês ouviram a Eliana falando aí no nosso estado. Atualmente, então, eu estou no estado do Rio Grande do Sul, moro aqui por conta do doutorado, né? Estou afastada, mas venho acompanhando com enorme pesar tudo que vem acontecendo no estado, né? No meu estado de coração, do qual eu voltarei em breve.
E falando um pouquinho da enfermagem, deste local, que é o meu local de fala, né, enquanto profissional, enfermeira, docente da faculdade de enfermagem, eu acho que, assim, considerando que o setor, né, da saúde hoje é o maior empregador de enfermeiros, técnicos, né, e auxiliares de enfermagem dentro do setor saúde, o Estado é o maior empregador, para nós atinge diretamente essa precarização, né? Essa precarização do trabalho de enfermagem em si, que eu quero destacar também o tipo de vínculo, essa renda baixa, né? No qual o profissional ele precisa ter mais que um emprego, 2, 3 empregos, as jornadas de trabalho e altas, né? De plantões exaustivos, as condições de trabalho, né, as faltas de EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, da qual a Eliana ressaltou. Então, e uma das coisas que vem acontecendo há muito tempo na enfermagem também é a luta de um piso salarial, né? Essa luta é uma luta de anos já, da jornada de trabalho de 30 horas, é um piso salarial para a classe, né, dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, então isso que é muito, muito importante. E eu chamo a atenção principalmente porque todos esses agravos, esses agravantes todos da saúde física, é um sofrimento físico e mental que vem antes da pandemia, né? Acontece antes da pandemia da Covid-19. E como a maior força de trabalho no campo da saúde é da enfermagem, isso acabou sendo escancarado mesmo com a pandemia, isso ficou muito aos olhos da população, né? E por acaso, o dia 7 de abril, que é a comemoração do Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde escolheu o 2020 como o ano da enfermagem, né? Essa escolha foi muito curiosa, porque ela se deu antes da pandemia da Covid, e ela veio muito a calhar nesse momento onde todos nós somos, né, enquanto profissionais da linha de frente, somos aplaudidos, mas ao mesmo tempo somos muito mal remunerados e somos muito mal cuidados também em relação a diversas né, questões físicas e psíquicas também. Então, este ano de 2020 para a enfermagem, ele significa muito, porque acho que é uma das primeiras vezes que toda a população mundial conhece o trabalho e fica evidente o quanto a enfermagem ele é importante, né? O quanto as equipes de enfermagem elas são indispensáveis no controle dessa disseminação durante a pandemia. E eu falo muito da equipe de enfermagem, como eu falei no início, é o meu local de fala, mas eu quero deixar aqui que a enfermagem é uma das equipes que mais, uma das profissões que mais discutem, né, nas publicações, nas produções científicas, a importância da equipe multidisciplinar. A importância dessa equipe que ela é que faz parte o psicólogo, que faz parte o assistente social, que faz parte o médico, né? Então, ela dentro da saúde, ela é essencial, né? Ela faz muita diferença. Enfim, esses profissionais, né, muitas vezes responsáveis por lidar por receio, anseio dos pacientes e familiares, eles acabam, né, estando bem na linha de frente também em relação à falta de equipamentos, né, enfim, a precarização do trabalho. Hoje, sem enfermeiros, como diz a OMS, talvez a gente não haveria nem resposta para a Covid, né? No Brasil, nós somos 2.119.620 enfermeiros, né? 70%, mundialmente, mais de 70% fundamentalmente feminina. No Brasil, essa taxa fica em torno de 87% de mulheres e 13% de homens. Não quero entrar aqui numa questão de gênero, né? É uma conversa que traz bastante pressupostos, controvérsias e polêmicas, mas muito se discute, algumas pessoas discutem o quanto a desvalorização da profissão de enfermagem é explicada pelo pressuposto de ser uma profissão feminina numa sociedade patriarcal, né? Enfim, então traria muito essa marca dessa sociedade patriarcal.
Não vou discutir isso, né? Vou deixar aqui um vídeo, vou sair da tangente por um vídeo, né, de um professor, do Leandro Mufato, que explica bem essa questão. Eu acho que é importante, nesse momento, falar do que a gente tem produzido, que ele traz um vídeo no YouTube que chama A Enfermagem é Desvalorizada por Ser Feminina? Então, ele faz esse questionamento, né? Deixo aí para vocês pensarem. Mas voltando um pouquinho no relatório da OMS, né? Uma das coisas que o relatório traz, então, para esse ano da enfermagem, é que os países devem proteger e apoiar os enfermeiros diretamente afetados pelas crises humanitárias, né? Dentre elas, claro, a Covid-19. Então, os ministérios da saúde, as organizações profissionais de enfermagem, as organizações não governamentais, elas precisam se envolver, né, com as autoridades para garantir a proteção e o apoio também para esses enfermeiros, né, que estão prestando assistência, né? Então, isso é muito importante neste momento. E aí, dentre todos os problemas que a gente enfrenta, tá, o trabalho da enfermagem na pandemia, ele ficou bastante conhecido por essa falta de infraestrutura no cuidado, né? Aí eu digo de infraestrutura, desde estrutura física, né? Porque quem conhece nossos hospitais sabe, né, da falta, por exemplo, de espaços de isolamento para esses pacientes muitas vezes contaminados, insumos, falta de insumos médicos hospitalares, né, então, assim, falta de seringas, agulhas para certos procedimentos, aventais inapropriados, né, ruins, transparentes, que não são impermeáveis, né, inadequados para certos procedimentos. Então, assim, para quem não é da área, assim, qualquer equipamento que você utiliza fora do que é preconizado, o risco de contaminação é muito grande, né? Então, assim, a gente, no início da pandemia, falta de máscara descartável, N95, enfim, não tinha protetor facial, não tinha óculos de proteção, os álcools doados, chama atenção aqui que muitos, em Cuiabá, eu tenho várias amigas minhas na assistência, foram doados pela UFMT, foram doados pelo IFMT, né? Mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas isso é porque todo mundo no mundo ficaram com faltas de EPI, porque todo mundo estava precisando, porque a China é o maior produtor e não chegava aqui, certo, ok, mas isso ocorria muito antes da pandemia começar, né? Muito antes a gente tinha que marcar quantas luvas, quantas coisas a gente pegava no almoxarifado, quanto que a gente ia utilizar. Se a gente contamina, suja, usou um a mais, a gente tem que justificar o porquê deste uso, né? E isso não só nos hospitais públicos, mas também nos hospitais particulares, né? Então, assim, depois que começou a melhorar essa pandemia lá né, nos países europeus e na China, começaram a aparecer maiores números de EPIs. A gente tem que falar que realmente aconteceu, né? Começaram a aparecer, os estados começaram a comprar o maior número de EPIs, conseguiram comprar. Porém, assim, tem plantão que tem plantão que não tem, né? Como eu falei, se você suja ou contamina um a mais, você tem que falar por que tu contaminou, né? Não, a quantidade que os profissionais precisam não é a quantidade que é distribuída, né? Então, isso é uma falta gravíssima. Além disso, uma outra coisa é que vocês viram aí a quantidade de mortes, né, que aconteceu. Isso não é em decorrência, né, somente de estar lá em contato, isso é em decorrência, sim, de falta de materiais, de equipamentos, de protetores, né. No Brasil, hoje, nós já temos 25.800 casos reportados ao Conselho Federal de Enfermagem, de profissionais de enfermagem contaminados. São até 14 de julho, eram 263 mortes de profissionais enfermeiros, então uma taxa de letalidade aí de 2,0%, né, é uma taxa grande. E quando esse profissional, então, ele adoece, que ele é afastado, ou infelizmente ele falece, a gente tem na saúde uma coisa chamada dimensionamento de pessoal de enfermagem, né? Para o pessoal entender a cada X leitos ou, enfim, essa conta ela é feita pelo índice de segurança técnica e dependência de cuidado desse paciente para com o enfermeiro, né? Então, eu tenho uma conta lá e eu tenho X, cada enfermaria eu tenho X enfermeiros, X técnicos, X auxiliares, na UTI esse número é diferenciado, enfim.
Então, esse dimensionamento, ele fica desfalcado. Ele já é desfalcado, a gente já faz sempre inúmeras discussões com diretores dos hospitais, enfim, ele já é desfalcado. Então, durante a pandemia, isso piorou, porque os profissionais que foram afastados, eles não foram, em sua maioria, repostos, né? Primeiro você pode perguntar, não tem outro profissional para colocar no lugar. Sim, pode ser que em alguns lugares isso ocorreu, falta de mão de obra, né, para suprir essas necessidades. Mas em outras questões, os gestores deixaram bem claro que não seriam contratados, como aconteceu, por exemplo, no pronto-socorro municipal de Várzea Grande, por exemplo, o gestor deixou claro que ele não iria contratar ninguém para colocar no local, né, no local daquele que estava, enfim, afastado. Então, aqui eu chamo a atenção para a importância dos conselhos de classe, né? A importância do conselho de classe do COREN, que é o nosso Conselho Regional de Enfermagem, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e o sindicato, porque vem fazendo, principalmente o COREN, né? Ele vem fazendo excelente trabalho durante essa pandemia. Eu acho que a gente tem um COREN que a gente não é excelente, bem ativo mesmo. Ele vem fiscalizando, vistoriando as unidades de saúde, né? Já foram mais de 99 fiscalizações só durante a pandemia, 7 ações civis públicas ajuizadas pelo COREN por denúncia de inúmeras formas, 197 denúncias averiguadas que eles, né? E fora isso, acho que o COREN, ele fez um trabalho belíssimo, que ele entregou máscaras, óculos, né? Enfim, na página eles fazem discussões da live, então, assim, eu quero chamar a atenção pela importância destes momentos dos conselhos de classes e sindicatos dos trabalhadores, né? Além disso, uma outra coisa que eu já falei ali, né, do IFMT, da UFMT, que contribuíram para, enfim, o uso do álcool em gel, enfim, a distribuição, né, fabricação de outras coisas também para distribuição, as universidades, elas têm tido um papel importantíssimo desde as pesquisas, né, inúmeras pesquisas estão acontecendo em relação à própria vacina, mas outras também que dizem respeito ao próprio trabalhador, condições de trabalho, saúde do trabalhador, enfim, e também várias formas, né, de cuidado que ajudam a sociedade, né? O setor público, ele tem essa função de devolutiva para a sociedade. Então, por exemplo, esse exemplo que vocês estão vendo agora na tela é o grupo que eu faço parte aqui, é um dos grupos, eu estou falando porque eu conheço esse, mas a gente já sabe de inúmeros grupos de universidades, grupos de diversas formas, que estão escutando tanto trabalhadores na área de saúde, quanto a população em geral, por meio de chats online, por meio de conversa, de consultas, tudo de forma gratuita, né? Principalmente para os profissionais da saúde. Por quê? Porque o trabalhador, nesse momento, diante de toda essa precarização do trabalho, ele ainda tem que enfrentar esse estresse bem circunstancial que é adicionado a ele durante a pandemia da Covid, né? Que está relacionado à estigmatização por ser profissional da área da saúde, que está direcionada da medidas restritas de biossegurança. Hoje eu estava falando com uma amiga, ela falou assim, Carla, eu não aguento mais me paramentar tudo, ficar com aquela máscara durante horas N95, porque aquilo ali sufoca, aquilo ali marca, né? A tensão física frente aos equipamentos de proteção individual é muito grande. Aqui eu trago uma foto para vocês, é uma enfermeira aqui de Pelotas, da unidade de acolhimento daqui, ela saiu na capa do The New York Times, né? E ela uma foto que ela fotografou, né? E por acaso ela foi notada pela empresa Dove, que aproveitou a imagem numa campanha de cosméticos, né? Claro, com a devida solicitação para ela, mas também que foi utilizada depois, né? Em outros países com outros profissionais. Então, ela traz no rosto as marcas do cuidado à saúde, né? A saúde do outro, enquanto o cuidado da saúde física dela fica extremamente prejudicado. Então, essas aí são marcas da utilização de um plantão inteiro usando a máscara 95 e o protetor facial, enfim, né?
Então, esse isolamento físico e social da família também é muito rigoroso, né? Esses procedimentos técnicos que a gente faz e toda hora a gente fica pensando se a gente se contaminou ou não se contaminou, né? Isso é muito, muito, assim, abala muito a saúde mental, né? Esse autocuidado reduzido, essa insegurança, medo de contaminação, né? Tanto seu quanto do grupo familiar também. Então, é uma belíssima foto no sentido de que mostra, né, triste, mas que mostra a realidade hoje dos nossos profissionais da saúde, né? Outras coisas têm sido feitas também, né, pelas universidades, né? Cursos online para orientar tanto a equipe quanto, né, a comunidade em geral. Essas linhas diretas, então, de assistência à saúde mental das equipes de saúde, né, intervenções, né, para liberar o estresse, aplicativos, enfim. Então, várias iniciativas, né, organizações, universidades federais, grupos, mas, na verdade, o que a gente precisa mesmo é de um plano nacional para o enfrentamento desses sofrimentos mentais dos trabalhadores, né, da saúde em decorrência da pandemia, né, que é uma coisa que já vem sendo discutida como aí a quarta onda, né, de adoecimento depois do Covid, que seriam, então, a saúde do mental dos trabalhadores em geral, né? Então, eu acho que é excelente, assim, que a gente vem discutindo sobre isso, né? É importante falar sobre esse cenário do campo da saúde, né? Da saúde mental. Os adoecimentos estão aumentando no momento, mas a gente espera que esses adoecimentos o sofrimento mental sejam vistos a médio e longo prazo, né? Principalmente daqueles profissionais que já tinham algum tipo de sofrimento mental, como sintomas depressivos ou depressão, sintomas de ansiedade, de estresse pós-traumático, né? De algum sintoma que já tinham inicialmente, e isso vem se agravar com a pandemia, com a ocorrência de todos esses sofrimentos mentais, e acaba se tornando, a nossa preocupação maior é que eles acabam se tornando transtornos mentais, né? Que sejam necessários o uso de medicações, enfim. Então, isso tem sido discutido bastante, já tem várias pesquisas contribuindo para esse olhar diferenciado para a saúde do trabalhador nesse momento. Então, acho que isso é uma coisa importante de se falar. E, assim, uma pandemia, né, uma pandemia hoje como esta, eu acho que ela tanto revelou as nossas desigualdades, né, mas também revelou as nossas escolhas, né? Eu acho que a gente está passando por uma pandemia que nós escolhemos. Isso diz muito, porque nós não temos um governo, uma política nacional de enfrentamento, nós não temos um governo onde discuta um plano de enfrentamento para esses trabalhadores da saúde, não temos um governo onde discuta um plano de desenvolvimento para depois, a médio e longo prazo, para o sofrimento mental que pode, né, que virá, que está já acometendo esses trabalhadores. Então, essa desigualdade tão brutal no Brasil, ela também traz uma morte que é muito desigual, né? Ela é um vírus democrático, entre aspas, porque não vê a classe social, enfim, mas ele não é um vírus democrático na hora de morrer, porque aqueles que têm menos recursos, aquelas que têm menos possibilidade de acessar o serviço de saúde, é os que mais sofrem durante um momento como esse. Então, junto com isso, né, a gente tem um aumento também da irracionalidade, da negação da ciência, né? A ciência tem suas falhas, a gente sabe, mas esse não é o momento para simplesmente fechar os olhos para a ciência, né? E buscar por outros caminhos que não sejam os mais indicados, né? Esse é um bom momento para ouvir os especialistas na área, né? Para estar em casa, para ouvir as medidas de isolamento, de cuidado, e não ouvir a minha tia do WhatsApp, né, o meu grupo do WhatsApp, enfim, ou as fake news que estão presentes no nosso dia a dia, né? E aí eu deixo uma pergunta, assim, né, do que esperar para o futuro, né? A gente tem uma diferença no trabalho depois de uma pandemia, né?
e essa diferença do trabalho, inclusive no trabalho e na educação, né, como a Eliane falou no final. E será que a gente também vai ter mais formas de precarização do trabalho, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E aí eu destaco, assim, né, o SUS, que foi tão criticado, né? A gente estava, assim, começando a uma onda de crítica do SUS, porque era notícia atrás de notícia de que, hospital lotado, nananã, e não dá conta, nananã, e de repente ele brilha extremamente, né, como exemplo de saúde pública, e apesar de todos os problemas por falta, né, por essa política neoliberal, por falta de recursos, né, e por falta de gestões, muitas vezes competentes para isso, a gente tem esse brilho, né, dos profissionais de saúde, que, enfim, a gente adoramos os aplausos a gente agradece infinitamente, mas a gente também quer condições de trabalho, né, e quer condições dignas para isso. Então, eu chamo todo mundo, um apelo para que todos os profissionais lutem, toda a população lute pelo SUS, fale do SUS, reforce, ajude a gente a lutar pelo SUS, né. Eu espero também que essa crise mude, né, a forma como as pessoas pensam e as formas como elas vivem em sociedade, né, é o que eu mais gostaria de deixar como reflexão nessa noite, né, então, é isso, obrigada a todos. Obrigada, parabéns, Carla, prazer enorme, viu? Poder ouvir e ter a oportunidade, né, de oferecer essas informações aos nossos participantes, nossos estudantes, nossos colegas de trabalho, nossos pesquisadores. Vocês devem estar acompanhando que nesta semana nós sofremos críticas, inclusive do governador, né, do estado de Mato Grosso, que comparou o grupo de pesquisadores da Universidade Federal que organiza e analisa os dados do Covid-19 a partir de fontes oferecidas pelo próprio estado de Mato Grosso. O governador disse que aquelas análises eram comparadas, né, ao trabalho realizado pela mãe de Iná. Então, assim, adivinhações, né, então fez uma crítica bastante irresponsável, né? Eu digo irresponsável, porque se viesse de qualquer pessoa, sem nenhuma preparação para estar num cargo público, né, ainda assim seria grave, mas de um governador é gravíssimo, né? E nós temos aqui muitos comentários, todas as pessoas parabenizando vocês pelo conteúdo, pela forma com que vocês estão trazendo essas informações. E eu vou passar, então, algumas perguntas já, algumas interrogações, alguns comentários, e vou devolver para vocês, então, responderem na medida que vocês se sentirem contempladas, tá? Com as questões. Então, nós temos primeiro aqui a professora Laís Silveira, que também é parte do nosso grupo de trabalho, né, de formação política do Andes, e ela está dizendo, né, que está perguntando para você, doutora Eliana, como estão emocionalmente os trabalhadores da saúde que estão com condições precarizadas e ouvindo o secretário municipal dizer que os médicos estão se acovardando. Então, ela gostaria que você comentasse, então, essa afirmação dela, tá? O Diago Barbosa parabeniza a professora Carla e a professora Eliana, parabeniza também o nosso grupo de trabalho, a Dofimate, o Andes, e diz que a doutora Eliane é realmente uma grande batalhadora, né? Nessa militância da saúde, nessa militância da defesa dos trabalhadores da saúde, que ela é uma referência. E a Virgínia comenta, né, Virgínia Satiro, me parece, ela está comentando, né, que nós precisamos mesmo nos organizar, lutarmos, termos força, né, e buscarmos transformar essa nossa indignação do dia a dia em ação mesmo, né, que só a luta vai conseguir realmente transformar essa realidade dos trabalhadores
brasileiros, né, com essas grandes reformas, essa flexibilização, essa terceirização, pejotização. Então, assim, a gente tem todas as formas, né, de trazer ainda mais prejuízos para os trabalhadores que já estavam em grandes prejuízos, né, mesmo numa relação de emprego, né, de carteira assinada. A Marilene Rosa diz que é um absurdo, né, o relatório que vocês apresentam, principalmente a doutora Eliana, aí, em relação aos trabalhadores da saúde, né, lamenta o desrespeito pelos quais os trabalhadores da saúde estão passando, estão sofrendo, principalmente por parte não só da sociedade em geral, mas dos próprios governantes, né, que são os principais, né, os mais cruéis, né, em relação principalmente aos servidores públicos. E a Laís também aproveita e parabeniza a Carla aqui, gaúcha, forte, e pede para você comentar também, Carla, um edital que saiu agora no estado de Mato Grosso, onde o estado está contratando, por exemplo, profissionais médicos, cujo plantão é de valor de R$ 1.500, e profissionais da enfermagem com valor de R$ 320. Então, se vocês puderem comentar isso também. Eu passo para vocês e a gente volta com outras interrogações depois que vocês responderem a isso. Eu começo? Pode começar, Eliana. Respondendo a questão da saúde mental, né? Dos trabalhadores. Aí eu creio que falo aí pela enfermagem e pelos médicos que a gente está, assim, bastante cansados, né? Com toda essa situação, a gente, como a Carla frisou, a gente foi deixando de lado, a gente foi trabalhando tanto que a gente foi se esquecendo de cuidar-nos, né? A gente foi aceitando dormir em repousos aí no chão, né? Quantas vezes a gente foi aceitando a trabalhar e sem condições, a iluminar com o nosso próprio celular, a comprar coisas para o plantão, e a gente, quantas e quantas vezes os profissionais fazem isso, para não deixar de atender, né? Para a gente continuar trabalhando, a gente fez de tudo. E a gente faz até hoje, né? A gente faz até hoje. Todo mundo comprou face shield, todo mundo comprou máscara, todo mundo comprou luva. Não tem um trabalhador da saúde que não tenha gasto dinheiro nessa pandemia aí, com o objetivo de não deixar a população desassistida. Então, o que a gente vê hoje, com bastante... assim, vou falar bem sinceramente, com bastante nojo. Essa é a palavra. O secretário de saúde falando dessa covardia, que é uma covardia, ele falar isso, e da mesma forma o governador falar sobre desqualificar as pesquisas da UFMT. Então, eles mostram o nível de gestores que temos. Um secretário da saúde incompetente e um governador mais incompetente ainda. Então, a gente, para não falar do presidente, ainda pior do que os dois juntos. Então, a gente está passando por uma situação em que a gente está na batalha sem comandante, né? A gente está numa batalha, numa guerra sem comandante. Não tem ninguém aí, nem ministro da saúde nós temos, né? Então, a saúde mental das pessoas está totalmente comprometida. Mas, assim mesmo, estamos nos cuidando, estamos tentando nos apoiar, e recebemos muito apoio da população. Uma das coisas que faz mais bem para a gente é a gente ver as pessoas que estão se recuperando e que vêm agradecer, e que vêm junto e que reconhecem o nosso valor. São por eles, né, e por mais nada, que a gente continua firme nessa luta, enfrentando tudo e todos, enfrentando o mau caratismo dessas pessoas e dando o melhor que a gente pode nessa precarização toda para salvar vidas, que nesse momento é o que mais importa.
E eu acho que uma coisa muito importante que a Virginia falou, e também responde um pouco o que a Carla provocou também, que eu acho que o futuro é a uberização de todos, né? Começando, a gente tá. O futuro é a telemedicina, a pessoa querer agora fazer consulta online. A própria propaganda da Unimed fala assim: eu tô com uma dor aqui, deixa eu ver essa dor. Como é que a gente vê dor? Né? Então, a gente tem que realmente lutar, conforme a Virginia falou. A hora é agora. O médico é classe trabalhadora, como todos os outros, né? E agora é a hora de nos unir. Porque para nos desunir temos muitas coisas, muitas forças que nos jogam uns contra os outros. Muito obrigada, Eliana. Carla. Eu acho que esse edital, ele caiu, assim, como uma bomba, mas também como a gente sempre espera, né, escancarado a desvalorização dos profissionais ali como um todo. Porque ali a gente tem todas as classes dos trabalhadores, né, é um edital de final de março ou maio, se eu não me engano, né, ele é para o enfermeiro, né, o valor é de 320, mas para o técnico de enfermagem, o valor do plantão é R$162, né, é um edital de um vínculo de contratação precário, porque ele é temporário, então assim como você vai, você vem, né, ele não te garante um número mínimo de plantões, ele só te garante ali um número máximo, então um enfermeiro pode até fazer 14, mas vai depender do que a unidade quer te contratar, ou seja, se você for bem quisto, talvez te peguem para 14 plantões. Se não for, talvez tu fique um por mês e olha lá. Né? Então, só evidencia aquilo que a gente discutiu do quanto é precário esses vínculos, né? Depois das instituições das OS, nos hospitais regionais, isso ficou claramente evidente. As pessoas, nós tínhamos um modelo de atenção, isso caiu bastante, né? Depois da iniciativa da EBSER também, né, que é um modelo de direito público, é um modelo público, mas de direito privado, né, ele é vinculado ao Ministério da Educação. Isso, as pessoas tinham muitas promessas do quanto iria mudar, do quanto a assistência iria ficar diferente. Sim, eu observo que dentro do Hospital Universitário Júlio Miller, algumas organizações foram mudadas, isso mudou bastante, mas enquanto promessas que se tinha com o EBSER, muitas delas não foram, né, cumpridas. A Virgínia, tem uma fala aqui da Virgínia que foi muito interessante, eu vou ver se eu consigo novamente captar ela aqui, porque eu gostaria de ler, que a primeira coisa que ela fala me chamou bastante atenção, assim, né? Além, claro, de investir contra todos nós, ela diz, mas ela diz um outro. Depois, se eu conseguir resgatar essa fala da Virgínia, eu vou comentar ela aqui, que eu acho bastante interessante, né? Que ela diz assim, que a liderança dos APPs, né, a precarização dos trabalhadores, será o futuro de toda a classe trabalhadora, né? Então, precisamos nos enxergar como um todo, porque é né, no momento que a gente é um todo, que a gente consegue lutar. E a gente precisa começar a perceber que nós, né, nos achamos um pouco mais do que o pobre, né, o pobre no sentido de ganho social, da classe D e C, que nós somos tão prejudicados quanto eles quando a gente discute de políticas públicas, né, quando a falta delas, né. Uma coisa que eu tenho discutido bastante é um termo de um filósofo da África, chamado Kilibembe, que é o termo de necropolítica, né, que são essas políticas realizadas pelo Estado, né, o Estado são políticas que levam à morte, né, e eu tenho dito que a falta dessas políticas, faltas de incentivos para a educação, faltas de incentivo para a saúde, são formas de políticas para a morte,
são formas de escolha do Estado neoliberal, do que deve ser cuidado e esse aqui não, esse aqui pode ter esse tipo de assistência e pode entrar numa universidade e esse aqui não. Então, todas as nossas conquistas até hoje, seja no setor da saúde, da educação, elas precisam ser mantidas e a gente precisa conseguir novas conquistas. A gente estava caminhando, né, para várias conquistas na educação e aí vem um governo como esse, né, enfim. Então, eu acredito que editais como esse, como a Laia provocou, eles só afirmam aquilo que a gente tem dito da precarização do trabalho. Muito bem, eu queria complementar também sobre o edital, porque esse é um edital, além de tudo, fake, né? Porque ele já está desde maio aí, ele falando, mesma quantidade de pessoas. Eu conheço vários enfermeiros e técnicos que fizeram inscrição e até hoje não foram chamados, né? E eu também desaconselharia qualquer uma pessoa que não tivesse já trabalhando a entrar num serviço mais precarizado como esse, como a Carla falou, porque realmente o que a gente tem que lutar por concurso público. Ele pode fazer concurso público e ele pode, sobretudo, se comprometer a fazer um concurso público depois da pandemia com essas pessoas que agora se dispuseram a estar na linha de frente, né? Essas pessoas pontuando a mais como uma prova de título para essas pessoas que se disponibilizaram a estar na linha de frente. Mas, sobretudo, a gente lutar por esse salário tão diferente. Porque o salário do médico aí, se não me engano, é 1.500, mas é empresa, como eu te falei, que vai sair mais ou menos R$900 por médico por plantão. E aí, R$600 fica para a empresa que não faz nada, não se envolve com o paciente, não faz nada, e ficam com R$600, mais que o dobro do que a enfermeira vai ganhar para estar lá suando sua camisa. Então, para além desse valor, né, que é discutível por conta do valor do trabalho, eu tenho um exemplo ótimo. Eu estava na greve dos médicos, o entrevistador da rádio falou para mim: mas a senhora não acha que é vergonhoso a senhora estar lutando por um salário melhor para os médicos, enquanto o salário mínimo não chega a R$1.000, na época não chegava? Eu falei assim: não é vergonhoso, eu estou querendo lutar por um salário mínimo muito maior. Se todo o povo quiser lutar comigo, estou pronta, né? Então, as pessoas têm que começar a lutar por esse salário. A gente não pode lutar pelo outro, a gente pode lutar com o outro. Então, está na hora da gente não aceitar mais um salário mínimo de R$1.045, quando o vereador ganha 25, quando o magistrado ganha R$70 mil, né? Então, está na hora da gente já abrir os olhos e chegar a discutir, igual a Carla disse. Está dando vergonha o salário do enfermeiro, mais vergonha ainda dá o salário do técnico. Quem que vai colocar a sua vida em risco, a vida da sua família em risco, por R$126? Não tem a mínima condição. É isso mesmo, Eliana. A gente sabe, por exemplo, né, que essa estratégia também é uma forma de transferir os recursos públicos para a iniciativa privada, né? Então, assim, desse salário de R$1.500, como você disse, 900 vão para a iniciativa privada, que é o empresário, né, o tal chamado empreendedor aí, que coloca um trabalhador da área da saúde, né, para dividir com ele, né? É uma divisão desigual, injusta, cruel, e que nós precisamos denunciar, né? E que as pessoas, tanta normatização, tanta reforma, tanta flexibilização, que as pessoas já não conseguem entender realmente o que está acontecendo com os trabalhadores, né? Muitas das vezes ainda muitos agradecem por ter uma oportunidade de ganhar R$126 num plantão, arriscando sua vida, sua saúde, perdendo sua energia, noite de sono, né? É muito cruel, né? É muito cruel com os trabalhadores. Eu quero também
me registrei para fazer um comentário com vocês, gostaria que vocês duas comentassem, né? Essa falta, por exemplo, de EPI, de medicamentos, essa enxurrada de aquisição de materiais também, de medicamentos, tudo fora de licitação, né? Sem a exigência da licitação, tem, de alguma forma, também corroído, né, os cofres públicos e impulsionado, assim, de forma vergonhosa, né, a corrupção e a propina, não só no estado de Mato Grosso, que a gente está acompanhando lá, através da ONG Moral, né, da ONG Moral, da Transparência, que tem denunciado, que tem revertido muitos contratos, né, a gente tem que parabenizar lá a nossa colega Elda também, que é uma pessoa importantíssima nesse momento para a gente fazer essa avaliação de aquisição de equipamentos pelo Estado. Então, assim, está havendo uma transferência vergonhosa de recursos para a iniciativa privada, seja através dessa pejotização, como também através dessa grande corrupção, né, de compra, de aquisição de equipamentos e medicamentos. Gostaria que vocês comentassem isso, tá? E também nós temos aqui, ó, a Luana Lúcia e a Zildane, parabenizando o grupo de trabalho, parabenizando você, doutora Daniele, você, professora Carla, pela iniciativa e pela exposição que vocês realizaram. Tem uma pergunta, uma questão também do Cristiano. É Cristiano Beveneto, né? Ele está fazendo uma declaração de amor ao SUS e gostaria que vocês falassem um pouquinho mais do SUS também, nesse momento de Covid-19, né, da Covid-19. Nós ouvimos com frequência os dados apresentados todos os dias pela mídia, muitas críticas também. Eu não sei se vocês souberam, mas eu também testei positivo para a Covid-19, passei aí por alguns dias muito difíceis, né, pude, de alguma forma, né, conhecer na necessidade, né, a grande dificuldade de atendimento médico para as pessoas que testaram positivo. Não foi fácil, não foi fácil. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho também, assim como o Cristiano pede, sobre o trabalho do SUS no combate à Covid-19, como que isso está sendo realizado, se realmente essa estrutura está produzindo, né, a atenção que nós desejamos, né, uma atenção de qualidade. A Isabel e a Larissa também estão parabenizando vocês. A Beatriz Caroline pergunta o seguinte, para as duas: o que mais a sociedade civil organizada pode fazer, além de lutar junto com os profissionais da saúde, para reivindicar direitos por uma saúde pública, gratuita e de qualidade para toda a sociedade? A Marilene Rosa comenta que foi muito boa a exposição, né, e que soma força para todos os sindicatos, na defesa dos trabalhadores, né, e que sabemos que a luta não é fácil, que é árdua. Também a Marilene Rosa comenta, né, que os salários estão defasados, e aí isso fica evidente, inclusive, quando a gente vai comparar os salários do executivo, do legislativo e do judiciário, como vocês apresentaram aí, né? É vergonhoso, e eu acho que isso também não tem sido colocado com a devida transparência, sabe, para a sociedade, porque a sociedade acha caro o salário de um médico, acha caríssimo o salário de um educador, né, de um professor na área de educação. E eles ignoram completamente, por exemplo, quando aquelas pessoas todas aparecem lá no STF, né, e qual é o salário, os proventos, as gratificações, o rendimento em geral desses trabalhadores. E gostaríamos que você também, Carla, e também Eliana, comentasse um pouquinho sobre a participação das universidades nesse momento de combate à Covid-19, dos nossos professores,
professores, dos nossos estudiosos, você já disse aí sobre a doação e a produção de álcool, mas tem sido muito mais do que isso, né? Nós temos universidades, inclusive, confeccionando respiradores, né? Tivemos, inclusive, aqui na UFMT, o professor Danilo estava nos assistindo, me parece que ele fez parte de um projeto de confecção de um respirador. Se vocês puderem comentar a participação dos nossos docentes, dos nossos pesquisadores nessa empreitada, nós agradecemos. Vou passar primeiro para a Carla dessa vez, tá, Carla? Certo, Marluz. Respondendo um pouquinho, né, da sua pergunta inicial, eu acho que o Estado, ele se aproveita, sim, desse momento pandêmico para adquirir, né, acho que muita coisa está sendo vista a respeito de adquirir EPIs e medicamentos que, às vezes, principalmente medicamentos, né, que não, ou uns que não são tão necessários, outros que estão em falta, né, e isso não conseguimos adquirir. Então, eles aproveitam, sim, desse momento para compras, né, às vezes em números desproporcionais, né, que não são necessários, a custos altíssimos, né, e do outro lado também, quem vende se aproveita neste momento para elevar o custo por falta de licitação, aumentam custos por saberem que é para o Estado, inclusive. Então, a gente tem corrupções aí de vários níveis de corrupção, né, da sociedade brasileira. Então, isso é uma coisa bem presente neste momento, porque a legislação permite que, em momentos como esse, se faça compras emergenciais sem o período da licitação, devido a essa demora, ou essa mais dificuldade de agilizar, né, um processo de legislação. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir, né, discutir bastante, e com certeza a longo prazo vão aparecer muitas coisas aí em decorrência do processo de pandemia. Bem, o Cristiano pergunta, né, fui anotando aqui para não me esquecer, né, para falar um pouquinho do SUS. Bem, o SUS, ele é um sistema único de saúde, né, ele, conforme a Constituição de 88, ele é a saúde da população brasileira é um direito de todos e um dever do Estado. Então, via Constituição Federal, o Estado, ele tem o dever de prover, né, os cuidados à saúde, né, então, para todos essas pessoas trabalhadoras ou não, né, como a Helena colocou antes, nós tínhamos uma condição de ter carteira de trabalho, hoje não, qualquer pessoa, cidadão brasileiro, ele deve ser atendido pelo SUS, né, ele é universal, ele aproximadamente, nós temos hoje 330 milhões de pessoas com acesso a serviços hospitalares, né, enfim, nós temos uma estrutura tanto a nível federal, estadual, municipal, né, todas o nível ministerial, nós temos o Ministério da Saúde, a nível estadual nós temos a Secretaria Estadual de Saúde, e a nível municipal nós temos a Secretaria Municipal da Saúde, né. Um outro órgão muito importante dentro do SUS é o Conselho de Saúde, né, no âmbito de atuação tanto nacional, estadual, como municipal. Ele é um órgão colegiado, composto por representantes do governo. Ele tem sido deixado muito de lado em muitas decisões que tem estabelecido, né, e é uma força enquanto população, é um local onde as pessoas deveriam ocupar, deveria estar sabendo o que está acontecendo, o que está discutindo, né, porque é dali que sai formulação de estratégias, de controle da execução da política de saúde, né, nessas instâncias, né, inclusive os pactos os aspectos econômicos, né, o que gasta com isso, por que eu vou gastar montando uma UTI nessa cidade, não vou gastar montando um sistema, por exemplo, de atenção básica à saúde, né, então tudo isso faz parte do Conselho de Saúde, ele tem esse caráter, né, os principais princípios do SUS é a universalização, né, então todo cidadão ele tem direito à saúde. Outro princípio é equidade, né? Então, o princípio da equidade é um dos princípios mais bonitos do SUS, ao meu ver, que é um com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais.
E um outro princípio diz respeito à integralidade, né? Integralidade porque cuida das pessoas como um todo, né? Em todo, atendendo todas as necessidades que a pessoa apresenta. Então, o SUS é um dos sistemas únicos maiores, que atende mais população, né? Sem custo para o cidadão, né? Em dinheiro, né? Você não precisa pagar nada efetivamente. Então, ele sim. Outro dia eu vi um comentário assim: mas o SUS não pode dizer que o SUS é gratuito porque a gente paga imposto. Não, não é bem assim. O SUS é gratuito, né? A gente paga imposto não só para a saúde, mas para todos os outros serviços, e a gente não precisa tirar nada do bolso sem ser uma garantia. Então, o SUS está na vacina que a gente toma, num exame do ambulatório que a gente vai fazer. O SUS hoje a consulta especializada que a gente também faz, o SUS é os transplantes de órgão, o SUS é o SAMU, o SUS é a pessoa que está lá na comunidade, no programa de saúde da família, né, na estratégia da atenção básica para cuidar da comunidade. Então, o SUS está diante de todos esses trabalhadores. E como, então, né, diante dessa importância do SUS, como que a gente faz para ajudar ele enquanto profissional? Eu acho que uma grande ajuda é discutir com seus pares sobre o SUS, discutir com a sua família o que a gente usa o SUS, por que ele é importante, falar do SUS para as crianças, falar do SUS nas escolas. Eu sou um profissional, sei lá, advogado, né? O que eu posso ajudar? Talvez falar com os meus outros pares sobre o SUS, a importância de defender o SUS, né? Defender o SUS contra as fake news, né? Diminuir a divulgação de discursos falsos, discursos negacionistas da saúde, né? Discutir melhor as condições de trabalho para os profissionais. Enfim, tudo isso são coisas que a gente pode fazer para ajudar o SUS. E em relação à participação das universidades, eu encantada, porque assim, eu publico e compartilho todas as coisas que vêm das universidades, porque para mim é a maior prova do quanto as universidades são potentes, do quanto a gente trabalha dentro desse local, né? Então, assim, desde as camisas para que estão detectando e tirando o vírus, né, produzidas lá em São Carlos, da Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, que combatem o vírus há quantos minutos quando ele chega perto daquele material, né? Uma tecnologia já que foi, inclusive, patenteada, né, para ser produzida, desde, como a Marluce falou, a produção de respiradores de baixo custo, metade do que é comprado na rede particular, comprado de indústrias, até outras coisas que cuidar da população, como canais de escuta, cartilhas. Essa semana saiu um trabalho do grupo da criança e do adolescente da faculdade de enfermagem, que foi uma pesquisa que eles fizeram com crianças durante, né, essa pandemia, e eles pediram para elas desenharem como se sentiam em relação ao vírus, enfim. Então, essa produção de material de qualidade, de confiança, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, né? Aplicativos de celular, desde aplicativos, tem um pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, que eles construíram aplicativos que mostram as principais áreas de contaminação, quais os cuidados, enfim, tudo produzido diante do que a gente sabe da nossa precarização também dentro das universidades, com falta de espaço, falta de computador, falta de material adequado. Mesmo assim, a gente produz ciência de qualidade, nossos artigos estão sendo publicados nas melhores revistas internacionais, mesmo assim a gente faz produtos maravilhosos. Agora, imagine se realmente nós tivéssemos incentivo de políticas públicas, com dinheiro realmente para desenvolver essas atividades com maior investimento ainda, né? O que de potente nós não poderíamos ter. Não é à toa que nós temos vários brasileiros em universidades dos Estados Unidos desenvolvendo produtos e coisas para a Covid nesse momento, né? Nós somos o cidadão brasileiro, ele tem muito potencial, ele precisa ser muito valorizado. E as universidades, eles estão dando um show de como fazer isso durante essa pandemia. Muito bem, concordamos em tudo. Eliana, por favor. Então, concordando em tudo com a universidade também, né? Tenho o maior orgulho também de ter sido formada aí na UFMT.
E a gente vê, além de todas essas coisas científicas comprovadas aí que as universidades têm produzido, a UFMT também tem produzido ações de solidariedade, arrumando cestas básicas, distribuindo máscaras, está fazendo, assim, realmente os professores se unindo aí, doando de seu dinheiro, de seu tempo, né, indo nos bairros mais pobres, fomos em lugares, em assentamentos. Então, eu acho, assim, que a universidade realmente, contra todos esses ataques, tem se mostrado um lugar realmente universal, né? Um lugar onde as pessoas estão se formando para o melhor da sociedade e dando o seu melhor para a sociedade. Então, temos que defender também a universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Assim como o SUS, né, que eu também tenho que fazer uma declaração de amor também ao SUS. Eu costumo dizer que eu defendo o SUS com unhas e dentes. E a Virginia também falou uma coisa que eu queria destacar. Ela falou assim, a investida contra a saúde pública é uma investida contra todos os direitos do povo, né? Porque o primeiro direito é o direito à vida. Se a gente não quer, se esse governo quer tirar dinheiro do SUS, se esse governo não valoriza o SUS, se o governo prioriza banco em vez de priorizar a vida das pessoas, ele está dizendo a que veio. Então, realmente, né, essa pergunta e essa declaração de amor do nosso companheiro é muito importante e é também, como a Carla disse, a resposta para a pergunta da nossa outra colega, que falou o que a gente pode fazer. Realmente, defender o SUS com unhas e dentes, porque o SUS hoje é um alento para as pessoas, né? Imagina se a gente não tivesse o SUS no meio desta pandemia. Quantas pessoas já teriam morrido? Quantas pessoas não têm nada, gente? É impressionante. Eu estou na linha de frente ali, a pessoa não tem dinheiro. A pessoa chega para mim e fala assim, doutor, o senhor pode comprar esse remédio aqui? Fala, doutor, eu não tenho dinheiro para comer. Eu não tenho dinheiro para comer, né? E essa solidariedade da universidade, de outras pessoas, e não essa solidariedade falsa aí dos grandões aí que ficam pedindo cesta básica para os outros. Essa solidariedade de trabalhador para trabalhador que faz hoje as pessoas viverem. Então, hoje é um alento. Nós sabemos que nós não vamos morrer à míngua, porque nós temos o SUS. Então, o SUS tem que ser um orgulho para o nosso país. Um orgulho de saúde, maior do mundo, os maiores do mundo, tão atacado, tão vilipendiado e tão forte que salva vidas realmente. Outra coisa é realmente a corrupção que você falou, Marluce, essa sua fala, e aí eu mandar um abraço para a Elda Valim, que é uma guerreira, né, nessa parte da corrupção, né, toda a minha educação, mas essa corrupção vai além até das licitações do governo. Eu fico abismada com essas farmácias aumentando o preço dos remédios ao bel prazer, né? Um remédio que não é nem indicado. Por exemplo, a ivermectina, que não custava R$10, custando R$30. Quem que aumenta isso? É o farmacêutico, é o dono da farmácia, gente. Quer dizer que na hora que o povo mais precisa do remédio, é a hora que vai subir o preço mais alto, se tudo é o contrário nesse país capitalista. Quando a gente vende mais coisa, o preço cai, não é assim? O capital é assim. Quanto mais você produz, mais o preço cai. E aqui, na hora que a gente mais precisa do remédio, o preço vai mais alto, sem nenhuma justificativa, a não ser o lucro em cima da doença. E não é só remédio, é também exames. Estão se fazendo tomografia como nunca, né? Tomografia virou assim, todo mundo quer uma tomografia e o pessoal está se empenhando, se endividando o máximo que não pode para pagar a tomografia, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia, mas nós também estamos vivendo uma crise de caráter, uma crise moral. A gente está vendo realmente agora quem que está em defesa da vida e quem que está em defesa dos lucros, né? Está bem didático isso. E o que mais? Então, o que eu acho também que a gente precisa fazer para ajudar as pessoas é realmente
conversar com seus pais, conversar, defender o SUS, ter coragem de defender o SUS para as pessoas que metem o pau no SUS, porque é fácil a gente concordar, é fácil a gente não retrucar. E outra coisa também, nós estamos a ponto de ter que fazer uma greve geral por causa do alto índice de contágio. Tudo está piorando aqui no nosso estado, as contaminações, as mortes estão ficando de uma forma insustentável. E o governo faz o quê? Faz um centro de testagem. Gente, o que adianta um centro de testagem? Serve para nada. Testar se está com Covid ou não vai fazer a pessoa salvar, nem vai mudar a conduta. Então, se ela tem critério, se ela está ruim, se ela está dispneica, se ela precisa de oxigênio, eu não preciso saber se ela está positiva ou negativa para a Covid. Eu preciso ter um leito, um respirador para colocar essa pessoa, eu preciso ter oxigênio para ela. E o governo faz, mais uma vez, fake news, né? Até alguém colocou, não sei quem falou assim, enquanto mentes e paletó brigam, né, a gente vai atrás das coisas. Enquanto eles brigam aí, querendo se aparecer, querendo quem que faz o melhor kit, o melhor teste, o melhor isso, as pessoas estão precisando de respirador, de hospital de campanha, né? Então, não sei se a gente abordou alguém, se alguma questão ficou, porque foram tantas, né? Mas, por enquanto, aí, para dar mais oportunidade, se tiver mais questões. É um tema, né, que nós temos muitas coisas a falar, né, principalmente nesse momento. Eu quero ler aqui o comentário da Elisângela, lá do Renascer. Ela parabeniza vocês, primeiramente, né, diz que a professora Eliana Siqueira é uma referência de luta dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores de Mato Grosso, da população, que você é uma excelente médica, que você exerce sua função, defende os trabalhadores, a população, o SUS, que provou que nessa pandemia funciona e que precisa de mais investimentos, né? Investimentos que nós tivemos aí congelados, né? Com a emenda constitucional 41. E nós já estamos com 1h31 de programa, né? Vou passar para que vocês possam fazer as considerações finais, né? E dizer que essa abordagem também, né, que você finalizou aí, Eliane, né, da corrosão do caráter do capital, né, da imoralidade do capital, né? E, assim, foi visível, todas as pessoas perceberam, né? Ninguém conseguia fazer nada, a não ser que tivesse o dinheiro em mãos. Né? Então, tudo foi realmente, né, inflacionado, né? Tudo foi colocado um preço para acima daquilo que nós já estávamos incapazes, né, de suportar, né? Até mesmo as consultas médicas, os laboratórios, como você disse, os testes e os medicamentos foram inflacionados de uma forma tal que todas as pessoas entraram realmente em pânico, né, e tiveram também a sua saúde mental prejudicada. Então, assim, teremos que conversar muito ainda sobre isso, mas eu peço para vocês fazerem as considerações finais para que a gente possa finalizar. Eu concordo, né, com o que a Eliane trouxe, e só para contribuir mais uma vez agora, né, os Estados Unidos acabou de comprar todas as doses das 2 principais vacinas que estão sendo desenvolvidas, todas as doses que seriam possíveis produzir para 2020. Então, se algo sair neste tempo, teremos só para a população, o restante da população mundial, em 2021, e olha lá, né? Então, esse que é o preço do mercado, esse que é o preço de quando a gente fala de um país capital, de um mundo capital, de políticas neoliberais, neste momento é que a gente vê o quanto isso é perverso, né? Então, eu faço um convite a todos, né? Me despeço, faço um convite de defesa do SUS, não só do SUS, mas de políticas mais iguais, né? De políticas para diminuir essas desigualdades sociais, políticas que vêm sendo atacadas em todos os sentidos por esse governo, em todas as formas, de todas as maneiras, né? Fiquem atentos como votam os seus
deputados, né, fiquem atentos como votam os seus senadores, né, a gente acabou de ter uma votação importante, que é do Fundo da Educação, né, então, ainda tiveram coragem de alguns votarem contra o fundo, né, então, eu acho que é importante, nesse momento, ficar muito bem atento, né, e defender o que a gente tem de mais precioso, que é uma saúde e educação pública de qualidade. Boa noite a todos, boa noite pela conversa, obrigado pela conversa, Marluce, a todos que nos escutaram, que contribuíram com as perguntas, estou bastante feliz, esse tipo de debate me motiva ainda mais para continuar durante essa loucura toda, né, esse momento que estamos passando. Muito obrigada. Também queria começar já agradecendo vocês, principalmente pela companhia de hoje, pela conversa agradável e, assim, boa demais, também me motiva. E todos os nossos amigos aí que comentaram, Tiago, Virginia, Luana, todo mundo Elisângela, que com todos esses elogios são assim, eu retribuo para todo mundo aí também é de luta, né? E quero acrescentar assim, que o SUS funciona, né? Eu nem citei as consultas médicas, porque eu realmente não sabia que estavam sendo inflacionadas, eu só atendo pelo SUS, não estou atendendo em outra coisa. E, assim, é muito gratificante ver as pessoas sararem, é muito gratificante ver a população se enxergando no SUS, vendo o SUS funcionar e agradecendo por isso, sabendo que, não agradecendo a gente, né, mas a gente ter essa possibilidade de oferecer uma saúde de qualidade para ele. Eu acho que esse é o maior exemplo que a gente pode dar, e convocando todos para a luta, todos os trabalhadores e toda a população na luta aí para a defesa do SUS, principalmente agora na pandemia, que todo mundo se cuide, sabendo aí também que a precarização não é para nós só agora, não é só para nós, não é só para a saúde, é para a educação, é para a empregada doméstica cada vez mais, é para o Uber cada vez mais. A exploração do capital não tem limite. Quem dá o limite somos nós. Enquanto a gente continuar aceitando tudo que está se passando, a gente não vai conseguir segurar nossos direitos. Então, vamos lutar por nenhum direito a menos, não vamos aceitar perder mais nada e vamos avançar para novas conquistas. Um abraço a todos. É isso mesmo. Muito obrigada, tá, professoras, queridas profissionais, queridas trabalhadoras, militantes, tá? Quero convidar vocês para que vocês permaneçam participando com a gente, contribuindo com o nosso trabalho, que é realizado pelo GTPFS, aqui da UFMAT. A nossa próxima live será também sobre os servidores públicos, o trabalho dos servidores públicos, né? Aquilo que os servidores públicos estão sofrendo também nesse momento, principalmente de congelamento, né, fiscal desse país. E traremos tantos outros temas, como a reforma trabalhista, a flexibilização. A nossa primeira live foi sobre a terceirização, relatamos problemas, inclusive, dentro da própria universidade. Foi um trabalho belíssimo também, está já na página da UFMT, se vocês tiverem interesse, podem acessar. Muito obrigada, tá? Um abração a todos os participantes aqui, a todas as pessoas que contribuíram para nos ajudar a pensar um pouquinho, né, sobre o trabalho e os trabalhadores da saúde. Muito obrigada.